bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 92, nós vamos iniciar o estudo sobre o Poder Judiciário. Estudo esse que vai do artigo 92 ao 126. Antes da leitura do artigo 92, é interessante lembrar as funções do Poder Judiciário, como função típica a jurisdição, que é inerente à sua natureza, e também as funções atípicas do Poder Judiciário, como, por exemplo, a organização de suas secretarias, está lá no artigo 96, inciso 1, a linha B, concessão de licença e férias de seus membros, a juízes e servidores imediatamente vinculados. Lá no artigo 96, inciso 1, a linha F, nós vamos verificar isso também. Bem como as de natureza legislativa. E o exemplo clássico que você pode utilizar nas suas provas e nos seus concursos, em uma questão discursiva, é a elaboração do regimento interno. Está lá no artigo 96, inciso 1, a linha A. Muito bem. Um outro ponto importante é o conceito de jurisdição, tá? A doutrina diz que a jurisdição ela é uma das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve com justiça. Muito bem. No artigo 92, nós temos o seguinte: são órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1, o Supremo Tribunal Federal. Inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2, o Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2A, o Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 3º, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. 4º, os Tribunais e Juízes do Trabalho. 5º, os Tribunais e Juízes Eleitorais. 6º, os Tribunais e Juízes Militares. 7º, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. O parágrafo 1º do artigo 92 diz: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na capital federal. E o parágrafo 2º, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Professor, não vi nesta lista do artigo 192 o STM, Superior Tribunal Militar. Sim, ele está lá no artigo 119 da Constituição. Mas nós iremos colocá-lo no nosso organograma. Organograma este imprescindível, a partir de agora, para todo o seu estudo do Poder Judiciário. Nós vamos nessa aula introdutória, e a própria Constituição vai dizer que se trata de disposições gerais, aqui a partir do artigo 92, nós vamos nessa aula introdutória, repito, trazer um organograma, uma base, um arcabouço, para que a cada videoaula nós possamos entrar dentro das temáticas e então transformar todo esse conhecimento do Poder Judiciário em algo simples. É trabalhoso? Sim, mas não é tão difícil assim quanto se pensa. À primeira vista, você olha para os artigos da Constituição a partir do artigo 92 e não entende muita coisa. Mas continue conosco no nosso canal e ponto a ponto nós vamos trabalhar de uma forma sistemática, de uma forma prática e programada. Você vai aprender, eu tenho certeza, a estrutura do Poder Judiciário e todas as suas nuances. E, claro, teremos sempre as dicas de prova referente a cada artigo da Constituição e sempre dicas e informações importantes em um contexto geral. Aqui, por exemplo, no artigo 92, nós vamos ter de início, no inciso 1º, o Supremo Tribunal Federal. E eu já vou dizer para você, não é Superior Tribunal Federal. Ah, professor, é claro que não, sim, mas na hora da prova, no nervosismo, você às vezes passa pela questão e não observa esse detalhe. Supremo Tribunal Federal. Lembrando que ele é a Corte Constitucional do Estado brasileiro, a Corte Constitucional que trata das decisões mais importantes que envolvem toda a sociedade brasileira, toda a nossa nação. A título de exemplos, nós temos as decisões sobre as células-tronco, a decisão sobre o feto anencéfalo, a decisão sobre a prisão
após a segunda instância, mas antes do trânsito em julgado, decisão recentíssima, criticada veementemente, mas prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Uma vez decidido, está decidido, não é verdade? Então, é a Corte Constitucional, mas também é o órgão máximo da Justiça, é o órgão máximo do Judiciário. Em muitas situações, as ações são distribuídas lá na primeira instância, num juiz do trabalho ou em um juiz estadual ou federal e termina em muitas das situações no Supremo Tribunal Federal como órgão máximo. É claro, existem as competências originárias do Supremo Tribunal Federal e nestas situações ele vai atuar como instância única. Nós já demos exemplos de crimes de responsabilidade que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Enfim, o Supremo Tribunal Federal, então, é o órgão máximo do nosso Poder Judiciário. E temos aqui o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. Sim, a resposta é sim. Até porque, inegável, não é verdade? Artigo 92 caput, são órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1º-A, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. É óbvio que é um órgão do Poder Judiciário, mas ressalto uma coisa, ele não exerce jurisdição. O Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição. Está aí, diante da sua tela, no parágrafo 2º, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Está mencionando o Conselho Nacional de Justiça? Não, não é verdade? Ah, professor, mas o Conselho Nacional de Justiça tem sede na capital federal. Sim, está no parágrafo 1º. Então, o que faz o Conselho Nacional de Justiça? O Conselho Nacional de Justiça realiza o controle interno do Poder Judiciário. Ele se envolve nas questões de atuação administrativa e financeira. Muito importante a atuação do Conselho Nacional de Justiça, mas lembre-se, ele não exerce jurisdição. Mais à frente aprenderemos mais sobre o Conselho Nacional de Justiça. A aula de hoje ela visa sintetizar todo o assunto e te dar uma base para as próximas aulas, ok? Bom, no inciso 2º, nós temos o Superior Tribunal de Justiça. E aqui é importante fazer uma pausa e aprender o seguinte. O STF é o Supremo Tribunal Federal, ele tem a função de Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário. Nós aprendemos isso. Mas nós temos também os tribunais superiores. Nós temos o STJ, o TST, o TSE e o STM. STM, como eu disse, lá no artigo 119 da Constituição. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Veja que não é Supremo Tribunal Militar, ok? Outra pegadinha de prova, não é Supremo Tribunal Militar. Muitas das vezes o aluno escorrega em detalhes pequenos e simples como esse. É verdade, escorrega sim na hora da prova. Eu repito, não é o mesmo ambiente da sua casa, não é o mesmo ambiente do seu quartinho de estudo, não é o mesmo ambiente do seu horário de almoço no trabalho, eu não sei. Na hora da prova é um momento de concentração total. E parece uma coisa, muitas das vezes o aluno acaba errando na hora de transportar as questões da prova para o gabarito oficial. Acontece isso. E é por isso que eu nunca aconselho a você pular questões de prova na hora de marcar o gabarito para adiantar. Pula as questões, faça o que você quiser na hora de resolver a sua prova, mas vai fazer o gabarito, faça ele de forma definitiva, ok? Bom, é importante também saber a diferença de justiça comum para a justiça especial. Na justiça comum, nós temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça Comum Federal e a Justiça Comum Estadual. E na Justiça Especial, nós temos a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Isso é importante para a sua prova também. Nós explicaremos, repito, no decorrer de nossas aulas. O importante agora é saber que existem essas justiças, tá? E temos também os órgãos de convergência. Quais são os órgãos de convergência? O STF e os tribunais superiores, ok?
certo? Mas, professor, o que são órgãos de convergência? Como nós vimos, não é verdade? O STF e os tribunais superiores, eles são sediados na capital federal e exercem jurisdição sobre todo o território nacional, conforme explicado no parágrafo 2º. E são denominados órgãos de convergência porque cada um destes tem por cúpula o seu próprio Tribunal Superior, que é o responsável pela última decisão nas causas de competência dessa justiça. Ressalvado, é claro, o controle de constitucionalidade, que sempre cabe ao Supremo Tribunal Federal, ok? E uma outra definição importante para a prova são os órgãos de superposição. E o que são, professor? Órgãos de superposição. Bom, são aqueles que, na medida em que não pertencem a nenhuma justiça, não só são órgãos de convergência, como já vimos, mas também as suas decisões se sobrepõem às decisões proferidas pelos órgãos inferiores da Justiça Comum e também da Justiça Especial. As decisões do STJ se sobrepõem àquelas da Justiça Federal Comum, da Estadual e as do Distrito Federal e Territórios, ao passo que as decisões do STF se sobrepõem a todas as justiças e os tribunais. Te prometo que no decorrer das aulas tudo isso ficará mais claro para você. Mas, no mínimo, anote aí no seu material esse quadro, dê um print, você vai utilizá-lo muito daqui por diante. Bom, outro ponto importante aqui no artigo 92, e muito cobrado em prova, mas esquecido pelos alunos, é que os juízes são órgãos do Poder Judiciário. O que é que está escrito no caput do artigo 92? São órgãos do Poder Judiciário. E o que está destacado para você na tela? Os tribunais regionais federais e juízes federais. Abaixo, juízes do trabalho. E abaixo, juízes eleitorais, juízes militares e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Então, juízes são órgãos do Poder Judiciário. Tá? Não se esqueça disso, destaca no seu material, vai ser uma questão de prova certamente na sua trajetória de concursos. Muito bem, parágrafo 1º, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Na capital federal. E onde é a nossa capital federal? É no DF? Ora, artigo 18, parágrafo 1º da Constituição. Brasília é a capital federal. Professor, já vi isso. Isso é questão fácil para a prova. Sim, mas na hora da questão, meu amigo, como faz falta lembrar de detalhes como esse? Artigo 18, parágrafo 1º. Brasília é a capital federal, não é o DF. Ok? Aliás, nós fizemos no vídeo do artigo 18 algumas perguntas importantes. Você sabe responder? Brasília tem prefeito? Brasília é a mesma coisa que Distrito Federal? Brasília é um município? Distrito Federal é um estado? Distrito Federal é um município? Distrito Federal é a mesma coisa que Brasília? Distrito Federal é a capital federal do Brasil? Bom, tenho certeza que a última você sabe. Ah, professor, não sei todas essas respostas não. Nossa aula do artigo 18, parágrafo 1º e 2º, vai responder todas essas questões para você. É só clicar no link agora ou no final do vídeo e você vai ser direcionado diretamente para esta aula. Muito bem, faça a remissão então no parágrafo 1º do artigo 92 com o artigo 18, parágrafo 1º da Constituição, para você não esquecer de uma vez por todas essa questão de prova. Ou anota aí do lado, Brasília, já te ajuda bastante, tá? No parágrafo 2º, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, veja, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Não falou do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição. Para facilitar, então, nós vamos ao nosso organograma e eu já vou disponibilizar ele para você de forma completa. Porém, nós vamos voltar a ele a cada uma de nossas aulas em que for necessário e nós vamos tratar especificamente de cada tópico, ok? Como o nosso estudo sobre o Poder Judiciário está apenas iniciando, ficaria uma aula muito extensa tratar de algo que fatalmente nós vamos tratar mais à frente. Então, já vou passar o organograma de forma completa para você e aí
no decorrer das aulas você vai fazendo as suas anotações ou mesmo copiando-o novamente no seu material para que fique de uma vez por todas na sua cabeça. O ideal é que você saiba reproduzir esse organograma sem olhar para o quadro. Mas não se preocupe, isso leva tempo e demanda estudo e prática, tá? Se possível, transcreva no seu caderno, no seu material. Não fique só no print. Pode dar print se quiser agora, mas nós vamos ficar com ele na tela um bom tempo. Primeiro, nós temos o STF e, como nós vimos, ele é o órgão máximo do Poder Judiciário. É o guardião da Constituição, é a nossa Corte Constitucional. Então, ele está acima de todos os órgãos do Poder Judiciário. E nas instâncias superiores nós temos o STJ, o TST, o TSE e o STM. Logo abaixo nós temos os TJs, o TJM ou o TJ, dependendo do estado, os TRFs, os TRTs e os TREs, ok? Temos também, ao lado do TJ, os colégios recursais, que é o segundo grau de jurisdição para os juizados especiais, cíveis e federais, não é verdade? E temos ainda, lá na base, os juizados especiais, os juízes estaduais do DF e territórios, os juízes de direito da Justiça Militar Estadual. É importante saber essa diferença para você não errar mais à frente questões de prova. Nós vamos voltar a mencioná-la nos próximos vídeos, é claro. E Conselho de Justiça, auditorias militares estaduais do DF e territórios. Eu já adianto, a grande diferença é que o aluno esquece que existem militares estaduais e existem militares que pertencem à União. Então, quando estamos falando da Justiça Militar Estadual, estamos nessa parte do quadro. E quando falarmos da Justiça Militar da União, estamos lá no finalzinho, ok? Temos também os juízes federais, os juízes do trabalho, os juízes e juntas eleitorais e os conselhos de justiça, as auditorias militares da União. Você vai observar que nosso quadro tem uma setinha ligando para cada instância superior. Não quer dizer que um recurso não possa chegar ao STF de forma direta, como é o caso do recurso extraordinário, tá? É o nosso organograma completo, mas estamos tratando apenas de questões básicas, tá? Basicamente, as instâncias superiores estão ligadas por essas linhas até chegar ao STF. É claro, não esquecendo que um recurso extraordinário, sendo o caso, pode ser levado ao STF de forma direta. Muito bem, vamos continuar a tratar do nosso organograma nas próximas aulas. E tenho certeza que você vai aprender muito sobre o assunto. Ah, professor, não dei o print. Ok, está aí ele de novo, para você dar o print e depois transcrever para o caderno, para o material. Na próxima aula, artigo 93, vamos tratar do inciso 1º, vamos falar sobre o juiz substituto. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.